Mãe descobre segredo chocante da filha ao se esconder debaixo da cama após o parto. O quarto hospitalar era pequeno e sufocante. Ana olhava fixamente para a parede azul clara, sem conseguir processar tudo o que tinha ocorrido nas últimas horas. O choro da sua filha recém-nascida misturava-se ao murmúrio dos enfermeiros, que passavam apressados. O peso da maternidade pesava em seus ombros. Ela precisava de um intervalo, de um momento só seu. Em um impulso quase inconsciente, decidiu se esconder debaixo da cama, onde poderia escapar do turbilhão que havia se tornado sua vida. Ali no escuro, o mundo lá fora parecia um eco distante. Ana respirou fundo e fez o possível para manter a calma. Mas em vez de silêncio, ouviu vozes sussurradas, tão nítidas, que fez seu coração acelerar. Duas enfermeiras conversavam, e o que diziam fez seu sangue gelar. E a menina? Você sabe como é especial, não sabe? Uma delas disse, a voz tremendo um pouco. A doutora Ribeiro falou que desde o nascimento, ela pareceu ter algo diferente. Ana ficou paralisada, os olhos arregalados. Especial? O que isso queria dizer? Ela não tinha ideia de que sua filha possuía algo além do normal. A outra enfermeira continuou, um tom de medo nas palavras. E se forças obscuras souberem, eles vão querer. Precisamos protegê-la. Sentindo um nó na garganta, Ana desejou que as palavras não fossem verdadeiras, que sua filha fosse apenas uma criança saudável e comum. Mas sua intuição dizia que havia algo. Mas as enfermeiras falaram sobre homens de terno, com olhar frio e gélido, que faziam perguntas sobre a menina. O que estava acontecendo? No silêncio, Ana se perguntou se deveria sair de seu esconderijo. Mas, de repente, a porta se abriu e o Dr. Nendez, o pediatra carismático que parecia saber tudo sobre cada bebê, entrou. Ele tinha um sorriso encantador, mas algo em seu olhar não a deixava tranquila. Era como se ele estivesse vendo além do que os outros viam. E foi por isso que ela se encolheu ainda mais. Precisamos falar sobre a pequena, ele disse, a voz suave. Mas Ana, escondida sob a cama, sentiu a ameaça nos seus olhos. Ele era encantador, mas havia algo sombrio naquela presença. Ela é única, e alguém que possui tal potencial precisa de proteção. E eu posso garantir isso. Ana estava assustada. Quem era ele de verdade? O que ele queria? A conexão com sua filha começava a sentir-se palpável. Uma energia estranha que pulsava como se os dois fossem um só. Ouvindo as palavras dele, a caverna de inseguranças e medos dentro dela começou a se abrir. O que não sabia sobre sua família e sobre o legado que poderia estar escondido, inchando dentro dela como uma tempestade prestes a eclodir. Ela precisava descobrir a verdade, não apenas para proteger sua filha, mas para entender quem ela realmente era. Mas a cada dia que passava, a pressão aumentava e as sombras pareciam mais próximas. E se houvesse mesmo forças obscuras se aproximando? O que Ana faria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos
tem relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana continuava encolhida debaixo da cama, o coração pulsando freneticamente no peito. A conversa entre o Dr. Mendes e as enfermeiras ecoava em sua mente como um mantra aterrador. Então, algo dentro dela começou a se agitar. O que ele queria dizer com alguém que possui tal potencial? O medo a envolvia como uma neblina densa. Precisamos conversar sobre a pequena, repetiu o médico, sua voz sedutora soando quase como um feitiço. Quando Ana finalmente decidiu que era hora de sair de seu esconderijo, uma sirene estridente cortou o ar do hospital, fazendo suas vísceras se revirarem. Os rostos dos enfermeiros pareciam pálidos. Eles pararam e se olharam, uma tensão palpável no ar. Ana se esgueirou para fora, ainda insegura, mas movida por uma força que não compreendia. Assim que se afastou da cama, viu, através da janela do quarto, que havia um grupo de homens de terno escuro do lado de fora. Eles estavam no estacionamento, com olhares gélidos e atentos, como se esperassem algo ou alguém. Seu estômago se revirou. Dr. Mendes, uma enfermeira gritou, quebrando o silêncio tenso. Eles estão aqui. Ana mal teve tempo de processar a gravidade da situação. O pediatra a encarou com uma intensidade que parecia atravessar sua alma. Eles não podem saber sobre ela. Ele disse, agora mais urgente. Temos que protegê-las. Ana tremia. Protegê-las? De quem você está falando? E foi então que a porta se escancarou. Um homem alto, de cabelo grisalho e olhar penetrante, entrou no quarto. Era como se a temperatura caísse. E Ana percebeu que o homem não era estranho. Ela já o havia visto antes, em fotos antigas que pertenciam à sua mãe. O mesmo olhar, a mesma presença imponente. Ele não era apenas um homem de terno, era seu pai. Não pode ser, Ana murmurou, em choque. As engrenagens em sua mente começaram a girar de forma frenética. Por que ele estava aqui? O que ele queria com sua filha? Ana, ele a chamou com uma voz profunda, que parecia vir de outro mundo. Você precisa me ouvir. Sua filha é especial, mais do que imagina. E agora, ela corre perigo. O Dr. Mendes a olhou com um misto de urgência e apreensão. A vida dela depende de você, Ana. Precisamos levá-la para um lugar seguro. Agora. As enfermeiras estavam em pânico e ouvia-se o som das vozes se confundindo em um verdadeiro caos. E pai de Ana avançou em direção à pequena, que estava em sua incubadora, sob vigilância constante. Ninguém vai tocá-la, ele bradou com autoridade. Ana sentiu seu mundo desmoronar. O homem que ela pensou que conhecia, que a deixara e a abandonara, agora surgia na sua vida como parte de um enigma ainda mais profundo. O que você sabe sobre ela? O que está acontecendo?
A pergunta saiu como um sussurro trêmulo de seus lábios. Ele a encarou, mas antes que pudesse responder, a sirene do hospital começou a tocar novamente. O som era ensurdecedor, juntamente com gritos abafados que pareciam vir de fora. Ana olhou pela janela e viu os homens de terno, agora se aproximando. "Eles estão vindo!" ela gritou. Em um momento de pura adrenalina, o pai de Ana a puxou, e ela agarrou a mão da pequena. "Siga-me!" ele disse com firmeza, e a maternidade a fez sentir que não poderia hesitar. Mas na confusão o grito ecoou, e alguém caiu, o enfermeiro se contorcendo no chão. A imagem ficou gravada em sua mente. Um ataque! Mas de onde vinham essas forças obscuras? Ana teve certeza de que sua vida, assim como a de sua filha, nunca mais seria a mesma. Uma muralha de segredos agora se erguia entre eles, e a verdade parecia tão próxima, mas ao mesmo tempo completamente fora de alcance. O que ela faria? A seguir, Ana sentiu o coração disparar quando seu pai entrou no quarto. O homem, que ela mal conhecia, agora parecia ser a chave para um mistério aterrador. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, os gritos e o caos se tornaram mais intensos. "Precisamos ir, agora!" O doutor Mendes puxou Ana e a bebê na direção contrária ao homem de terno que se aproximava. Mas seu pai não estava disposto a recuar. "Ana, ouça-me. Você não entende a gravidade da situação." Ele se virou para os homens que se aproximavam, sua expressão mudando de preocupação para determinação. "Ela não é apenas uma criança. Ela é parte de algo muito maior. Algo que eles não podem descobrir." Ana olhou para o doutor Mendes, depois para o pai. Seus olhos estavam cheios de perguntas sem respostas. "Como assim, maior? O que você está escondendo? Quem são essas pessoas?" O medo tornava cada vez mais difícil de respirar. Enquanto tentava entender tudo aquilo, um homem alto e magro, com um olhar severo, surgiu na porta. Ele tinha um distintivo colado ao peito e parecia decidido. "Saia do caminho, senhor. A criança é uma propriedade do governo." As palavras da autoridade soaram como um soco no estômago de Ana. "Propriedade? Ela é minha filha!" exclamou, o desespero transparecendo em sua voz. "Precisamos agir!" o pai de Ana gritou, pegando-a pelo braço, enquanto o doutor Mendes a puxava na direção oposta. As enfermeiras estavam em pânico, algumas se encostando ao lado da parede, observando a cena, com expressões de terror e confusão. O ambiente estava carregado de tensão. Neste momento, tudo aconteceu muito rápido. O homem do distintivo avançou e, em um movimento rápido, sacou um dispositivo que parecia um tipo de arma. "Parados! Para o chão, agora!" Um som ensurdecedor ecoou. O que Ana viu a partir da janela a fez parar. O estacionamento do hospital estava em caos. As luzes dos carros piscavam, e meninos e meninas em trajes táticos, com armas em mãos, cercavam o prédio. O que estava acontecendo? O hospital agora era um campo de batalha. Ana não conseguia mais manter a calma. "Pai, o que vamos fazer?" Sua voz tremia, mas ela não poderia deixar que isso a paralisasse. Então, de repente, algo inesperado aconteceu. A pequena começou a chorar. Um choro desesperado que cortava o silêncio como uma faca. Abaixo de toda aquela tensão, ela parecia ser a única
que mantinha a sanidade ali. Quando Ana a olhou, percebeu que algo mudou. A bebê em seus braços não estava apenas chorando. Havia uma aura, uma luz suave que emanava dela, iluminando o ambiente ao redor. As enfermeiras recuaram, e até o Dr. Mendes hesitou, como se estivesse preso entre a admiração e o medo. Não, isso não é possível, o pai de Ana murmurou, os olhos arregalados. A expressão dele virou de raiva para horror, como se tivesse testemunhado um evento muito maior do que ele mesmo. Um apocalipse em miniatura. Eles não podem saber sobre isso. Se eles descobrirem, sua vida estará em risco. Descobrir o quê? Ana estava furiosa, mas a dianteira de seu pai era aterradora. Ele era um estranho, mas também era seu sangue. Que tipo de vida você me deixou? O que você me escondeu? O que a minha filha realmente é? Só então, um eco profundo percorreu o ar, e uma voz ressoou como um trovão. Nosso tempo acabou. Era o homem de terno, agora mais próximo, com um olhar de frieza que parecia atravessar a alma de Ana. Seja uma boa mãe e entregue-a. Será mais fácil para você. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Você não vai tocar na minha filha, gritou, a coragem fluindo através dela. Ela se afastou involuntariamente do pai e do Dr. Mendes, focando no bebê, que a olhava com aqueles olhos inocentes e radiantes. No entanto, em meio ao caos, uma nova verdade começou a se desenhar. A pequena não era apenas um ser humano comum. A luz parecia envolvê-la, e com isso, Ana percebeu que sua própria vida, suas raízes e o que ela achava que sabia, poderia não ser nada mais do que uma fachada. A tensão aumentava. O pai a encarou como se estivesse prestes a lhe revelar um segredo devastador. Ana, existe algo que você precisa entender sobre você mesma e sobre o que você carrega. A verdade é muito mais perigosa do que você imagina. As sirenes ecoavam, os gritos se intensificavam. E Ana sentiu que sua vida estava prestes a ser desmantelada. Ela olhou para sua filha, a única coisa que tinha, e a única certeza em meio a toda aquela tempestade. O que aquilo significava para elas? O que verdadeiramente estava em jogo? Ana precisava de respostas. Mas quando o homem de terno se aproximou mais, a tensão se transformou em uma sensação palpável de horror. E no fundo de si, Ana sentiu que a verdade que buscava poderia alterar tudo, incluindo quem ela realmente era. Ana estava em pé, o coração na boca, quando o homem de terno se aproximou. O olhar dele, gélido e calculista, a fazia sentir como se estivesse prestes a desmoronar. Seja uma boa mãe e entregue-a. Será mais fácil para você, ele disse, sua voz fazendo ecoar a ameaça no ar. Não, Ana gritou, segurando a bebê com mais firmeza, seus olhos piscando de pânico. O mundo ao seu redor parecia girar, o caos aumentando com cada segundo. O pai de Ana e o Dr. Mendes a rodeavam, como escudos humanos, mas o medo tingia suas expressões. A pequena começou a chorar novamente, e Ana sentiu o pânico tomando conta. O que está acontecendo? O que eles querem? Questionou, desesperada.
olhando para o pai. Ele não desviou o olhar do homem de terno, como se o confronto fosse inevitável. E então, tudo mudou num instante. Uma explosão, uma onda de luz e um estrondo ensurdecedor ecoaram pelo ar. O chão tremeu. A estrutura do hospital rangeu e paredes começaram a rachar. Ana caiu, protegendo a filha em seu peito, enquanto o Dr. Mendes e seu pai tentavam se manter em pé. As enfermeiras gritaram, e a sala virou um redemoinho de gritos e metal se retorcendo. Ana levantou a cabeça, e foi quando viu. Do outro lado da porta, um grupo de homens empoeirados e vestidos de preto entraram, derrubando tudo à sua frente. Eles pareciam ter saído de um filme. Mas o que mais a chocou foi o que viu a seguir. Um homem do grupo tinha um visual familiar, uma cicatriz famosa na bochecha. Ele se aproximou e Ana o reconheceu. Era seu irmão Miguel, quem ela acreditava ter morrido anos atrás em um acidente. "O que você está fazendo aqui?" Ana gritou, com a voz afogada em choque. O olhar dele era uma mistura de alívio e preocupação. "Ana, precisamos sair. É uma armadilha." Ela sentiu o chão escorregar sob seus pés. Miguel, o menino que ela pensou ter perdido, ele não tinha apenas desaparecido. Sua vida inteira havia sido um mistério. "Não temos tempo para isso!" O homem de terno gritou, e os outros homens começaram a avançar. O medo de Ana subiu mais um nível. O que estava realmente acontecendo? "Eles estão atrás da criança!" Miguel gritou. A urgência na voz dele fez Ana acreditar. Ele estava ali. Ele era real. Mas por quê? "Como você sabe disso?" perguntou sua mente. Fervilhando com perguntas. Mas não havia como parar agora. O som dos passos se aproximando era ameaçador. "Eu vou te contar depois. Confia em mim." Miguel respondeu, estendendo a mão. "Vai comigo. Nós precisamos matá-los antes que eles tenham a chance de algo maior." A respiração de Ana se acelerou. Isso não fazia sentido. As memórias de sua infância, de seu irmão desaparecido, de sua mãe sempre tão protetora. Tudo isso estava se desintegrando diante dela. A pequena ainda chorava, e ela se lembrou do olhar do Dr. Mendes. "Como você conseguiu chegar aqui?" Mas não houve tempo para respostas. O homem de terno avançou, enquanto as enfermeiras se espalhavam em pânico, sussurros de medo ao redor. Ana agarrou a mão da filha. A determinação crescendo dentro dela. A verdade que Miguel guardava poderia destruir sua vida, mas a vida de sua filha estava em jogo. "Vamos!" Miguel gritou, puxando-a para a saída, enquanto a sala e a vida que conhecia desmoronavam. Ana não tinha escolha, mas algo dentro dela queimava. O que mais eles estariam escondendo? Com a mente confusa, ela seguiu, sabendo que nem tudo era o que parecia ser. O som de alarme sumiu na distância, e a sensação de estar em um pesadelo profundo assombrava sua mente. O que mais sua família havia ocultado? A luz de sua filha ofuscava tudo, mas seria suficiente para protegê-las dos segredos que agora ameaçavam devorá-las? O céu estava nublado quando saíram, e o caos do hospital era só o começo. Ana e Miguel correram. O hospital ainda vibrava com o som dos alarmes, e a pequena, em seus braços, chorava,
uma sinfonia de desespero que ecoava por todos os lados. A urgência parecia palpável, um peso em seu peito. "Precisamos sair! Agora!" gritou Miguel, puxando-a em direção à saída de emergência. O chão tremia sob seus pés, e a luz do dia se filtrava pelo corredor, enquanto se afastavam das sombras que perseguiam suas vidas. Ana sentia que o mundo estava desmoronando ao seu redor, mas não podia parar. A pequena era tudo o que tinha. A cada passo, o caos aumentava. Os gritos se tornavam mais altos, mais urgentes. Ana olhou para trás e seu coração disparou. O homem de terno a seguia, à frente dos outros, como se estivesse guiando uma caçada. Sua fisionomia gélida e impiedosa queimava a retina de Ana. "Não olhe para trás", Miguel ordenou, sua voz firme arrastando-a para mais longe. Finalmente, eles chegaram a uma saída lateral. Miguel empurrou a porta com força, e a luz do dia os atingiu como um soco no estômago. "Vá para o carro", ele gritou. Mas quando ela pisou no estacionamento, um cenário de terror se desdobrou diante de seus olhos. Os homens internos formavam um círculo ao redor do carro, as armas prontas, como lobos prontos para atacar. Ana hesitou, a adrenalina pulsando em suas veias. "O que vamos fazer?" Seu estômago se revirava. "Distrai-los." Miguel olhou em volta, buscando qualquer oportunidade. "Eu vou entrar por trás e pegar a chave de ignição. Fique perto da pequena." Ana assentiu, mas a ansiedade a consumia. E então, como se o universo tivesse conspirado, algo inesperado ocorreu. Um estrondo ecoou pela área, e o hospital atrás deles explodiu em chamas. O som foi ensurdecedor, como 1000 trovões se unindo em um único golpe. Ana levou as mãos ao rosto, lágrimas de medo escorrendo. O que estava acontecendo? Os homens de terno se distraíram, todos virando a cabeça em direção à explosão. "Agora!" Miguel gritou, e ela viu a abertura. Ele correu em direção ao carro, enquanto Ana segurava a pequena, perto de seu coração, esperando que a proteção desse gesto fosse suficiente. Mas então, o inesperado aconteceu. Uma figura gigantesca surgiu das chamas, envolvendo-se em um manto de luz radiante. Ana ficou paralisada. Era uma mulher. "Não!" Miguel gritou, a voz carregada de horror. "Não! Deixe que ela se aproxime!" E era tarde demais. A mulher deslizou pelo ar e pousou suavemente na frente de Ana, com um olhar que misturava dor e compaixão. "Ana, você não pode ficar aqui", ela disse, sua voz como um sussurro se espalhando pelo ar, como uma névoa. "Sua filha é a chave." A confusão se estabeleceu. "Como você sabe o meu nome?" As palavras mal saíam de seus lábios. E antes que pudesse processar, a mulher se aproximou, estendendo a mão. Uma luz dourada começou a emanar dela, e Ana ficou sem ar, o brilho a envolvendo. Não havia tempo para pensar. A pequena parou de chorar, seus olhos se fixando na figura mística diante delas. A mulher sorriu com tristeza, e nesse instante, Ana percebeu que o peso em seu coração não era apenas medo, mas uma conexão profunda, uma força que transcendia. "Por favor, confie em mim."
O chão tremeu novamente, mas desta vez não era apenas a explosão. Era como se o destino de Ana estivesse prestes a ser redefinido. Miguel a puxou, mas a luz da mulher a segurou. Ana, tenha coragem. Você sempre soube que havia mais do que isso. Mas a verdade é dolorosa e poderosíssima. E no instante em que as palavras saíram de sua boca, a mulher começou a se desvanecer. Lembre-se, o que você mais teme pode ser a única salvação. A frase ecoou na cabeça de Ana como um grito, e em um piscar de olhos, a mulher desapareceu. Miguel puxou-a para o carro, enquanto os homens de terno se viravam, o olhar em seus rostos se transformando em terror. O que aconteceu? Ele perguntou, a confusão evidente. Agora não é hora para perguntas, Ana gritou, incrédula com o que acabara de vivenciar. Os homens começaram a avançar, mas Ana agarrou a pequena com uma determinação renovada. Vamos enfrentar isso juntos, adiantou. Mas no fundo, a imagem da mulher permanecia, ecoando na mente de Ana, uma sombra familiar e aterrorizante. O que realmente estava por trás dessa luz? E por que ela significava tanto para sua filha? O céu escureceu. O mistério apenas começava. Ana e Miguel estavam paralisados. O caos ao redor deles, um turbilhão de gritos e luzes piscantes. A pequena, sentindo a tensão, apertou os olhos e parou de chorar, como se percebesse que algo monumental estava prestes a acontecer. Com a luz da mulher ainda na mente de Ana, o mundo parecia girar, enquanto a realidade se tornava cada vez mais distorcida. Precisamos ir, agora. Miguel puxou Ana pela mão, já se afastando do estacionamento, mas seu olhar estava fixo na figura que aparecera diante delas. Os homens de terno avançavam, mas algo no ar parecia mudar. Uma onda de pressão crescente que fazia as paredes tremeluzirem. Então, como? Um relâmpago cortando o céu, um grupo de homens com trajes táticos despencou de um helicóptero que havia aparecido do nada, inundando o espaço com gritos e ordens. O som do rotor ressoava e uma sensação de pânico tomou conta do estacionamento. Ana gritou, segurando a filha ainda mais perto. Miguel, o que está acontecendo? Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão de luz ocorreu ao seu redor. Era como se o tempo estivesse se desenrolando de forma errática, e Ana sentiu seu corpo ser empurrado para trás. Ela protegeu sua filha com o corpo, o instinto materno aflorando, e naquele momento tudo seria desvelado. Uma figura central surgiu entre a poeira, e Ana sentiu o coração afundar. Era uma mulher, mas não qualquer uma. Sua fisionomia refletia uma beleza poderosa e aterrorizante ao mesmo tempo. Você devia saber, Ana, ela disse com uma voz firme, ressoando acima do caos. Ana a reconheceu. Era a mulher que havia aparecido como uma visão. Eu sou sua mãe. Nessa hora, tudo desmoronou. Ana tinha certeza de que sua mãe estava morta. O choque foi insuportável. Não, isso não pode ser verdade, gritou, os olhos marejados de incredulidade. A mulher a encarou,
E Ana buscou qualquer vestígio de mentira em seu olhar. O mundo girava enquanto ela tentava processar a revelação chocante. Você não pode, seria impossível, balbuciou entre lágrimas e desespero. Miguel a olhou, perplexo, os lábios abrindo e fechando sem encontrar palavras. Ele também estava em choque, tentando compreender a magnitude do que estava acontecendo. Eu voltei para te proteger, Ana. Você precisa entender que sua filha não é comum. Ela é a chave para tudo isso, e agora eles sabem quem ela é. A mulher disse, enquanto os homens de terno se espalhavam ao redor, como predadores. Ana olhou para sua filha, pensando em cada momento que acreditou ter perdido, todas as lacunas de sua vida. Mas por que você nunca voltou? Por que deixou tudo isso acontecer? As perguntas queimavam em sua garganta. Porque eu fui forçada a esconder quem sou. Você também não sabe a verdade sobre seu pai. O chão sob os pés de Ana desabou mais uma vez. Ele não é quem você pensa. Ele está por trás de tudo isso. O tempo parecia parado enquanto as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Ana sentiu um tufão de emoções. A raiva se misturava à confusão, e a dor se transformava em uma determinação feroz. Você me deixou, você me rompeu, gritou, a raiva quebrando a barreira entre medo e coragem. Eu sei, mas precisamos unir forças agora. A mulher se encaminhou, e em um movimento repentino, levantou a mão, fazendo com que uma onda de energia emanasse dela, criando uma barreira temporária. Vá, leve sua filha para a saída. Eu deterei eles, disse com o tom de quem carrega o peso de muitos segredos. Ana hesitou, mas a urgência no olhar de sua mãe a fez se mover. Miguel puxou-a e juntas correram em direção ao carro, o caos se intensificando atrás delas. Mas no fundo, a dúvida latejava. O que mais havia nessa teia de mentiras? Se tudo o que pensavam ser verdade era uma ilusão, o que mais estavam prestes a descobrir? As respostas se escondiam nas sombras, e cada passo que davam em direção ao desconhecido deixava claro que a jornada estava apenas começando. A pequena, em seus braços, ainda era a chave. Mas para quê? Essa questão pairava no ar, tão pesada quanto o destino que parecia se aproximar. Ana e Miguel correram para o carro, mas o caos seguiu. Os homens de terno se aproximavam, enquanto a explosão atrás deles lançava uma onda de escombros e fumaça. Ao ar, o barulho ensurdecedor os envolvia, e a pressão estava em cada respiração. Ana sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? A imagem da mulher, agora assumindo uma nova forma, ainda vagava em sua mente. Como ela poderia ser sua mãe? Vamos, rápido! Miguel gritou, puxando-a para dentro do carro, enquanto olhava para trás, o medo estampado no rosto. Estamos cercados, eles vão nos alcançar. Ana mal conseguiu se acomodar. Miguel, o que você sabe sobre ela? Então, você também sabia sobre mim? A dúvida a consumia. Agora não é hora de discutir. Ele ligou o carro com pressa. Só me responda. Você confia em mim? A pergunta era pesada, e Ana hesitou, e naquele instante, uma sombra enorme surgiu de trás deles. Ana virou a cabeça e viu a figura imponente da mulher, radiante, mas agora também ameaçadora, parada em sua frente. Era como se ela estivesse bloqueando o caminho, segurando algo nas mãos. Vocês precisam parar, ela disse com uma voz que misturava urgência
e ressentimento. O que vocês estão fazendo vai piorar tudo. O que ela queria? O caos da situação a fazia deslizar entre raiva e confusão. Você não pode estar falando sério, Ana gritou, a raiva tomando conta. Você é a razão pela qual estamos todos em perigo. Eu sei e acredite, eu não desejaria isso. Mas existe algo que você ainda não sabe. O que a pequena carrega está mais além do que você imagina. A mulher continuou. E seus olhos brilharam como se queimassem de uma verdade oculta. Miguel estava prestes a repetir seu alerta. Mas a mulher ergueu a mão e disse: calem-se. Vocês não podem entender. A vida dela depende disso. Se eles souberem, serão capazes de... De quê? O que eles querem de nós? As palavras saíram com um misto de desespero e determinação. A pequena se agitou em seus braços, como se percebesse a tensão, e uma onda de emoção tomou conta de Ana. Ela nunca havia sentido tanto medo, tão forte. Antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Os homens de terno gritaram, apressando-se em direção a eles, as armas em punho. Foi então que a luz que emanava da mulher fez o tempo desacelerar. Ele parecia dançar ao redor, e uma sensação de poder agitou o ambiente. Ana ficou paralisada, a visão fixada na mulher que uma vez considerou uma estranha. A verdade, exclamou a mulher. Não dá para segurar mais. A pequena é a última do seu legado, e você é a chave para tudo. Com isso, tudo desmoronou. Ana não conseguia entender. O que significa isso? O que você está dizendo? Mas antes que outra palavra pudesse ser dita, um brilho ofuscante iluminou o espaço, envolvendo tudo em uma camada de luz. Ana teve que tapar os olhos e sentiu o impacto de uma explosão nas pernas, como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de seus pés. Quando abriu os olhos, a cena mudou completamente. Miguel não estava mais ao seu lado. Ela olhou ao redor e uma onda de desespero a invadiu. Miguel! Gritou, mas só havia silêncio. O carro estava parado no mesmo lugar, mas tudo parecia diferente. As ruas que antes eram familiares agora eram cobertas por uma névoa espessa, como se algo tivesse sido alterado no tecido da realidade. A mulher havia sumido, e a pequena estava aos seus pés, agora um pouco maior, com um olhar sério e sabedoria incomum em seus olhos. Mãe, temos que ir, disse a menina com uma voz profunda, chocando Ana até o âmago. Ela piscou, sem entender. Como você? O que poderia ser real? O que estava acontecendo? Ana hesitou. Mas sua filha? Não, o que ela havia se tornado. Puxou-a para frente. Siga-me. O tempo está se esgotando. Naquele momento, Ana não sabia mais o que era verdade. As certezas se desvaneciam e as perguntas se multiplicavam. O que realmente estava acontecendo? Miguel, a mulher, os homens de terno. E agora sua filha tinha responsabilidade em algo que não entendia. A realidade estava se quebrando em 1000 pedaços. E a única coisa que a mantinha firme era o amor por aquela criança. Para onde estamos indo? Ela conseguiu perguntar, angustiada e esperançosa ao mesmo tempo. Para um lugar onde poderemos descobrir a verdade, mãe, respondeu a criança,
levantando o olhar, seus olhos penetrantes, prontos para desvendar um mistério que poderia moldar seu destino de maneiras que nem Ana poderia imaginar. Ana e a pequena estavam em movimento, mas a incerteza a cercava. A menina a puxava, o olhar firme e decidido, como se soubesse que cada segundo contava. Ana sentia um misto de pânico e proteção. "Por onde estamos indo?" perguntou, a voz embargada. "Para um lugar seguro." A resposta da pequena era direta, e isso estranhamente aliviava Ana. Cada passo que davam parecia carregar o peso de um novo destino, como se estivessem cruzando uma linha invisível entre o que era real e o que era possível. As ruas, antes familiares, agora pareciam distantes, cobertas por uma névoa espessa que tornava tudo confuso. O mundo estourava em sua mente. Lembranças de sua infância, brincadeiras com Miguel, histórias que sua mãe contava, e agora, abruptamente, o retorno dessa mulher que ela pensou estar morta. "Onde está Miguel?" gritou, sentindo um aperto no peito. "Ele está a salvo por enquanto." A pequena se virou, os olhos amendoados, cheios de algo que Ana não conseguia identificar, se era tristeza ou sabedoria profunda. "O que faça não caia na armadilha deles, mãe. Eles não podem pegar você." Ana não entendia. "Mas quem são eles? E o que você sabe sobre isso?" A urgência fazia sua voz tremer enquanto buscava respostas, mas a pequena se calou, e o silêncio pesava entre elas. O que mais poderia estar escondido? De repente, um barulho intenso se aproximou. O som de pneus screeching, seguido de vozes ameaçadoras. "Ela está aqui! Peguem-nas!" gritou um homem. Naio de seu coração disparou. Eram os homens de terno. O pânico tomou conta do cérebro de Ana. "Rápido!" ela disse, girando sobre os calcanhares. Com o medo a empurrando, elas correram em direção a um beco. Era estreito, escuro. O cheiro forte de lixo e umidade preenchia o ar. Ouvindo os passos pesados se aproximando, Ana pressionou sua filha contra ela. A pequena manteve a calma, como se já tivesse estado em situações assim antes. Ana se perguntou duas coisas: como ela poderia estar tão calma? E por que esse beco era familiar? Frases cruzaram sua mente, suas memórias misturadas de infância. E então, um flash. Ela se lembrou do dia em que a mãe levou Miguel e ela ali. Um refúgio, uma promessa de proteção. Mas não havia tempo para isso. Uma sombra se projetou na entrada do beco e o coração de Ana afundou. "Mãe, me escute!" a pequena fez. "Situe-se neste mundo e não esqueça do que você realmente é." Antes que Ana pudesse responder, a menina deu um passo à frente. E então, tudo mudou. A luz da pequena começou a brilhar intensamente. Era como se a pulsação de sua energia iluminasse o beco. O homem na entrada hesitou, sua expressão mudando de decisão a medo, e os outros homens pararam, observando a cena. Ana ficou paralisada, perplexa. O que sua filha estava fazendo? Era como se ela estivesse invocando a própria essência da luz. Não era apenas uma criança, mas algo muito mais profundo. Mas o que isso significava?
Exatamente. Não, isso não pode ser. O homem sussurrou, o rosto pálido e os olhos arregalados. Você não deveria estar aqui. Precisamos dela viva. Ana sentiu um frio na espinha. Viva? O que você quer dizer com isso? Ela gritou e a pequena permaneceu firme, como se soubesse mais do que podia dizer. O homem hesitou. Ela não é apenas sua filha. Ela é um manifesto. As palavras ecoaram pelo beco, e Ana sentiu o mundo girar. O que era um manifesto? O que mais estava subjacente a toda a vida que conhecera? Você não pode. O homem gritou novamente, enquanto a pressão aumentava. E no instante seguinte, a energia da pequena explodiu, lançando ondas de luz por todo o beco. E Ana foi jogada para trás. A última coisa que viu foi o homem se contorcendo de dor antes que tudo mergulhasse na escuridão. Quando abriu os olhos, estava em um lugar completamente diferente. A luz era suave e, em sua volta, sombras dançavam, revelando rostos que pareciam conhecidos. Mãe, precisamos correr, a pequena disse, puxando-a para cima. Mas antes que pudesse responder, uma figura apareceu. Era Miguel. Ele estava com uma expressão de terror. Ana, o que você fez? A confusão tomou conta de Ana. O que realmente havia ocorrido? O que era sua filha? Por que você está aqui? O que está acontecendo? O caos dentro dela crescia. Algo havia mudado, e lá no fundo, ela suspeitava que o mundo que conhecia havia desmoronado, revelando um novo horror. Uma voz ecoou na escuridão, e Ana percebeu que talvez nem tudo o que pensava saber estava correto. Precisamos descobrir, mãe, antes que seja tarde demais. E assim, com um nó na garganta e a dúvida em seu coração, ela começou a entender que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ana e a pequena estavam paradas. O ar ao redor estava pesado com o que acabara de acontecer. Miguel, com sua expressão de horror, olhava fixamente para a pequena. Ana sentia que o chão sob seus pés estava se desmoronando. O que mais estava por vir? Precisamos voltar, Miguel gritou, mas a pequena deu um passo à frente. Foi então que Ana percebeu algo estranho. As feições da menininha começaram a mudar, como se uma máscara estivesse se dissolvendo. A luz que emanava dela se intensificou, transformando-se em algo quase insuportável de olhar. Uma onda de calor percorreu o ambiente, e Ana teve que se desviar, tentando proteger seus olhos. Não, sussurrou Ana enquanto uma sensação horrível crescia no estômago. A imagem se tornou mais uma vez clara. A menina estava mudando, se tornando alguém diferente. O que está acontecendo? Sua voz mal saiu, perdida entre o choque e o desespero. Então, com um movimento rápido, a luz se apagou. E diante de Ana, em vez de sua filha, estava uma jovem mulher. As feições eram familiarmente semelhantes às de sua filha, mas a presença era completamente diferente. A mesma luz, mas agora carregada de um poder intenso, quase ameaçador. Eu sou Eva, disse ela, com uma voz que ressoava como um eco no vazio. E eu não sou quem você pensa que sou. O coração de Ana parou. Eva, o que você quer dizer? O que aconteceu com a minha filha? Cada palavra pesava como uma âncora, e a confusão a invadia. Miguel fez uma expressão de entendimento, e Ana olhou para ele incrédula. Você sabia disso? O que você está escondendo?
Antes que Miguel pudesse responder, os homens de terno se reagrupavam, percebendo que haviam perdido o momento tenso. Precisamos sair daqui, um deles gritou. E a tensão crescia novamente. Eva olhou para eles e seus olhos brilharam. Ela levantou uma mão, como se estivesse invocando algo. Uma onda de energia os envolveu. Eu tenho que mostrar a verdade, Ana. O que está em jogo é muito maior do que você imagina. Enquanto falava, a luz exalada por Eva parecia criar formas ao seu redor, sombras que dançavam contra as paredes do beco. Ana sentiu arrepios na espinha, como se estivesse prestes a desvelar um mundo que foi cuidadosamente escondido. O homem de terno hesitou momentaneamente. Não, isso não deve acontecer. Você não pode. Ana não compreendia. E, ao mesmo tempo, sentia que estava prestes a entender algo monumental. Vídeo. O que você está fazendo? Isso não pode ser real, Miguel gritou. Mas a presença de Eva parecia envolvê-lo igualmente. Ela não era mais uma criança vulnerável, mas uma força implacável. E então, em piscar de olhos, tudo mudou novamente. Eva avançou em direção ao homem de terno e, nesse momento, a luz explodiu ao redor deles. O homem gritou e foi jogado para trás por uma onda de energia. Ana cambaleou, mas ficou grudada no chão, sem saber o que fazer. As visões da sua vida, do seu passado, da sua filha desmoronaram. Quando a luz se dissipou, tudo ficou em silêncio. Eva estava ofegante, mas nenhuma marca de fraqueza. O olhar dela ainda ardente. Ana, agora você sabe, eu não sou apenas a sua filha. Sou uma parte do que vocês sempre quiseram ocupar. Ana queria gritar, mas não conseguia. O que isso significava? Seu mundo estava rodando, e a verdade que queria fugir estava apenas começando a se colocar sobre suas costas como um fardo insuportável. Miguel olhou para ela, e a expressão dele se alterou. Ana, precisamos resolver isso. Não posso permitir que a verdade nos destrua. A súplica na voz dele fez seu coração acelerar. Apague essa luz. Você não pode fazer isso. O homem se levantou e a raiva transparecia. Ela não é apenas sua filha. Ela é um alvo, uma arma para eles. Então tudo implodiu. E Ana sentiu como se o universo estivesse prestes a colapsar. Gritou, insegura, o que tudo isso significava. O que ele queria dizer com arma? Imagens de um passado que não entendia começaram a se juntar em sua mente, enquanto a pequena Eva parecia um redemoinho, girando entre o que era e o que poderia ser. Ela olhou para Miguel, e a verdade pulsava entre eles. E se você tivesse razão sobre suas antigas promessas? E se essa fosse a última chance que temos? O peso do segredo se ergueu entre eles, e Ana se sentiu oprimida. O que realmente estava em jogo? Veja, disse Eva, enquanto a sala começava a se contorcer ao redor dela. A batalha nunca foi o que vocês pensaram. O que vem a seguir será uma reviravolta que levará todos a descobrirem o que não têm coragem de enfrentar. Estão prontos para isso? E naquele momento tudo se precipitou. E Ana percebeu que a última coisa que ela poderia querer era descobrir até onde a verdade poderia levá-la. Ana ficou paralisada, olhando para Eva, a jovem mulher que um dia foi sua filha. A luz emanava dela, quase mágica, enquanto tudo ao redor parecia flutuar entre realidade e pesadelo. Miguel, ainda atordoado, tentava entender
a transformação. O homem de terno estava se levantando, com raiva estampada no rosto. O tempo parecia ficar mais lento. E em meio ao caos, Ana só conseguia pensar. Essa não era a vida que ela havia planejado. Eva, ela chamou com um misto de temor e amor. O que está acontecendo? Você precisa voltar. Não posso. A resposta de Eva foi clara, mas também cheia de uma sabedoria que Ana não conseguia compreender. Eu sou mais do que você pensa. Existe uma força em mim que não pode ser negada. E precisamos usar isso para nos salvar. O homem de terno avançou, quase como se estivesse se preparando para atacar. Mas quando iniciou o movimento, Eva levantou as mãos e uma onda de luz pura o paralisou. Ana sentiu o calor emanando de sua filha. Não, a mulher que agora se apresentava como Eva. O homem gritou de dor, mas sua voz não era mais uma ameaça. Era simplesmente o reflexo do medo. Vocês pensaram que podiam controlar isso? Eva disse, com um tom decididamente forte. A verdade é que o que eu carrego é uma luz. E essa luz é a única coisa que pode derrotá-los. Ana olhou para Miguel e viu que o medo dele havia se transformado em admiração. Ele palpitava por respostas, mas estava preocupado e perdido no meio da cena caótica. Eva, nós não sabemos o que estamos fazendo, gritou. Sim, você não sabe, mas eu sei, e você precisa confiar em mim. Tudo o que precisamos é desmantelar o que os liga a nós. E então seremos livres. E nesse momento de revelação, a verdade começou a se dissolver. Mas a luz de Eva começou a tremeluzir. E Ana percebeu que havia um custo. A luz era poderosa, mas também exigia sacrifícios. Eva, não! Você não pode se arriscar assim! Ana gritou, o desespero apertando seu coração. A pequena Eva olhou para Ana, uma tristeza profunda em seus olhos. Mãe, é a única maneira. É a única chance que temos. Você precisa acreditar. Eu faço isso por nós. Ela avançou um passo, e a luz que irradiava dela explodiu, criando um escudo ao redor. O homem de terno lançou-se para frente, furioso, mas em um piscar de olhos, a luz o envolveu. Ele gritou, e os outros homens ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Ana sentiu uma onda de esperança, mas ao mesmo tempo um frio na espinha. O que aconteceria se Eva não conseguisse controlar o poder? Então, tudo se apagou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana olhou ao redor, esperando que a cena mudasse novamente. Mas tudo estava em calma. Capturou a respiração. E quando as luzes começaram a voltar, Eva estava de pé, mas visivelmente exausta. Eu consegui, enquanto a luz ia se dissipando lentamente, e correu para a filha, as lágrimas escorrendo. Você está bem? Eva sorriu, mas o cansaço era evidente. Sim, mas não será fácil. O caminho a seguir será repleto de escolhas difíceis, e você precisa estar preparada para enfrentar as consequências. A tensão se dissipou um pouco, e Miguel finalmente se aproximou, mais calmo. O que fazemos agora? Perguntou, olhando para Ana e para Eva. Agora, começou Eva, ganhando força novamente. Precisamos descobrir a verdade sobre nossa família e enfrentar os fantasmas que nos perseguem. Isso é apenas o começo. Ana olhou para o horizonte, uma nova determinação surgindo.
Elas tinham um novo caminho pela frente, e com isso, uma nova esperança. Então vamos descobrir juntas, disse Ana, agora mais forte. Não estamos sozinhas. Temos uma a outra. Enquanto caminhavam para a saída daquele beco, uma nova vida começava a se desenhar à sua frente. E na mente de Ana, pulsava a certeza de que o verdadeiro desafio não era apenas enfrentar os homens de terno, mas descobrir tudo o que guardava o legado da sua família. A luz que agora se apagava poderia muito bem ser a chama que iluminará a verdade. Não perca essa revolução. E mergulhe de cabeça nas próximas histórias que vão te aguçar a curiosidade. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as novidades incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like, para reforçar que você adora o conteúdo e quer mais. Assim, você ajuda o algoritmo a crescer e a comunidade a se fortalecer. E por último, não espere mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações, ideias e o que você acha que vai acontecer a seguir. Compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho surpreendente. Apenas os verdadeiros fãs como você compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos. A história continua.